Ó, na nossa última aula, nós paramos aqui sobre o neodarwinismo, tá? O neodarwinismo, ele vai falar, tá, da teoria sintética, porque o Darwin, quando ele foi explicar sobre a seleção natural, sobre o processo de evolução, ele não sabia sobre mutações, ele não falava sobre mutações, sobre característica genética. O Darwin não falou. O Darwin ele só analisava, via o comportamento e analisava a estrutura fisiológica, né? A anatomia lá comparada ele fazia. Tanto é que ele foi comparando os fósseis de hominídeos, né? Vai ser até uma aula de amanhã que eu vou gravar também. Amanhã não tem exercício, amanhã vai ser aula gravada. Aí, o que o Darwin fez? Ele analisou vários fósseis e viu que tinha semelhança. Tanto é que ele fala, né, que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, né? Não que o homem veio do macaco, sim que tem um ancestral em comum. Então, ele fazia essa análise. A partir do neodarwinismo, que você foi estudar como é que ocorre o processo de seleção natural, tentando entender o processo de mutação e a recombinação genética. A recombinação genética é quando, né, vem lá o espermatozoide e o óvulo, eles se unem e fazem com que haja, né, a mistura, com que haja uma hereditariedade, né, que continue o fluxo gênico, e também entender como é que ocorre a variabilidade nas células germinativas, lá na meiose. Como é que as células misturam, tá, um material genético quando é para dar origem a uma célula germinativa, né, o espermatozoide ao óvulo. Então, a partir daqui da teoria sintética, em 50 anos depois da morte do Darwin, que eles foram compreender melhor como ocorre, tá, a seleção natural, porque os indivíduos acabam se adaptando no ambiente. Eu falei para vocês que quando há uma mutação, mais uma recombinação genética, por exemplo, isso aqui, ó, recombinação genética, você tem o crossover e a fecundação. O crossover, turma, é quando, ó, você tem dois cromossomos e esses dois cromossomos, ó, trocam o material genético. É só você lembrar daquelas séries da DC, da Marvel aí, que eles pegam séries diferentes e fazem o crossover, né? Eles unem ela. E a fecundação é quando tem o óvulo e o espermatozoide unem o seu gameta e unem seu núcleo, desculpa, e fazem com que dá origem, né, um novo ser vivo. E aqui, ó, você tem a mutação, a recombinação genética, isso pode fazer com que surja, né, uma variabilidade, algo novo, mas essa mutação, ela pode ser benéfica, pode ser maléfica. Se for uma mutação maléfica, por exemplo, prejudicial, esse ser vivo ele vai acabar não sobrevivendo no ambiente, tá? Ele não vai acabar sobrevivendo. Mas se for benéfico, ele pode sobreviver caso haja uma mudança. A recombinação genética é quando há mistura, né, do gene, e isso faz com que torne a variabilidade. E essa variabilidade, essas características adaptativas, quando, né, o ambiente muda, vai ter o processo de seleção natural, o ambiente mudou, ficou mais quente, ficou mais frio, o que vai ter? Processo adaptativo. Eles vão conseguir... Oi? Tem uma cidade no Brasil que, por ano, o mar ele avança 7 metros. Tipo, enquanto a média global é 2,3, avanço sobre a cidade lá ela avança 7 metros, entendeu? Então, tipo, as espécies ela podem se adaptar a uma situação dessa? Sim, porque quanto mais profundo for, menor é a quantidade de oxigênio, entendeu? Então, aquele ser vivo lá que não precise tanto de oxigênio, ele pode acabar se adaptando, entendeu? Pode ser assim. Qual cidade é essa? Nunca ouvi falar. Foi uma reportagem que passou ontem. Cara, eu me esqueci, mas é no litoral, entende? Eu vou procurar. Tipo, é tipo uma ilha, entendeu? Cercada de areia. Você já foi em Alter do Chão? Já. Porque, assim, você sabe aquela ilha que tem no meio? Mas mesmo é desse jeito, né? Formando essas pequenas dunas na água. É como se tivesse uma cidade numa ilha assim, aí o mar tivesse engolido a cidade, entendeu? Uhum. As espécies lá vão ter que acabar se adaptando, né? Principalmente as espécies terrestres, estão invadindo o local dela, elas podem até mudar de nicho ecológico, fazendo com que haja uma pressão sobre eles, fazendo com que mude de nicho ecológico, tá? Mudar toda a sua forma adaptativa. Então isso aqui vai fazer, ó, com que surja um novo ser vivo. Como eu falei para vocês, turma, a parte do Darwin, a parte do Lamarck, sinceramente, é muito difícil cair. Professor, por que é difícil? Não vou falar de política aqui, mas você sabe o posicionamento do governo atual. Tá? Não querem questões polêmicas,
eles não vão entrar em tantas questões assim, polêmicas mesmo, e eles não acreditam, né, em evolucionismo, eles não existem. Então não vai cair. Tanto é que ano passado caiu o assunto que a gente vai estudar daqui a pouco, que na prova de 2020, né, nesse ano, foi especiação. Então, se for cair algo, né, de evolução, vai cair lá aquela parte que eu falei para vocês sobre somente a forma de se adaptar, tá, ao ambiente e o processo de especiação. Okay? E aqui, né, evidências da evolução fósseis, tá? Ele pode ser a forma de rastros ou vestígios. Os restos, restos e vestígios. Os restos, né, é aquilo que sobrou, os seus ossos, a carcaça dele, né, o osso, que foi petrificado e foi preservado no ambiente. Já os vestígios são aquelas marcas. Tem lá no Ceará, eu acho que é no Ceará que tem lá pegadas de dinossauro no parque, lá que você vê as pegadas. No ambar, quem assistiu o Jurassic Park lá, quando eles dão origem ao dinossauro, né, eles extraem o DNA daquele ambar lá, que é produzido pela resina de vegetais, né, que ficou preso no mosquito, e de lá eles tiraram, né, marca de folha. Então, vestígios são isso, né, que permite, né, estabelecer ligações entre diferentes grupos de seres vivos que existiram um tempo atrás e tentar explicar o processo de evolução, né? Só que o processo evolutivo ele tem uma lacuna muito grande, uma brecha, porque você consegue identificar determinadas espécies nesse período de tempo, e aqui tem uma grande lacuna. Você não consegue explicar essas espécies. Depois começaram a aparecer novos. Como foi que aconteceu esse processo? Foi uma grande extinção? Como é que as espécies vieram sobreviver? Como é que vieram surgir, entendeu? Então, é isso que os evolucionistas eles têm que explicar. Tanto é que eles procuram o elo perdido. O elo perdido hoje, né, ainda é considerado lá o Archaeopteryx, que é parecido com um Velociraptor, mas ele é uma ave. Ele tem um corpo do Velociraptor, mas ele é uma ave. Muito parecido. Corria igual o Velociraptor, mas ele voava. Então, falo que ele era o elo perdido, que os dinossauros, né, não deixavam... Na verdade, planava. Planava, né? Voava lá uns 100 metros, era muito pesado. E o que acontecia lá? Eles acreditam, né, que os dinossauros não entraram em extinção e tornaram-se, né, alguns aves. Porque se você for pesquisar sobre dinossauro, há teorias que falam que eles não eram répteis e falam que eles são os grandes répteis. Hoje deve ser como os grandes répteis, tá? Porque muitos dinossauros, por exemplo, não precisavam ficar num ambiente separado, né? Comeu, pensa no Tiranossauro Rex, comeu bastante, quase uma tonelada de 2 alimentos toneladas. por aí. E o que aconteceu? Se ele não fosse endotérmico, ele ia ter que ficar lá no ambiente. Ele ia ter que ficar tomando banho de sol para poder conseguir fazer o processo digestivo. É igual uma cobra, jacaré, que precisam tomar banho de sol para conseguir complementar a temperatura corporal. Não sei se vocês assistiram Game of Thrones, mas tinha lá um episódio lá na última temporada de Game of Thrones que eles falaram sobre isso. Quando a mulher lá do dragão, ela foi para Winterfell, ela levou os dragões para lá. Então, os dragões eram o grande réptil. Aí tem uma cena lá que ele fala, olha, os dragões não querem comer, eles não estão comendo. Eles comiam 10 cabras, agora só estão comendo 2. Ela não sei o que é, eles devem estar passando mal. Na verdade, o que era? Como eles são animais da pessoa térmica, a temperatura varia com o ambiente, como está num local muito frio, eles diminuem, tá, o nível de alimento, o metabolismo dele não fica tão acelerado, senão eles podem passar mal. Então, como aqueles dragões estavam no norte, e era muito frio lá, gelado, né, em Winterfell, eles diminuíram a quantidade de alimento, porque não tem calor, não tem luminosidade do sol para aquecer a sua temperatura corporal. Não sei se vocês assistiram uma vez, do Richard Rasmussen, que ele viu uma cobra, uma anaconda, acho que é 8 metros, e ele pulou lá, e a bichinha estava comendo, era uma capivara, ela estava com uma capivara. O que a cobra fez? Cuspiu, porque ela estava se sentindo ameaçada, e foi embora. Com um bicho dentro dela, ela nem ia conseguir se movimentar. Ela estava tomando banho de sol. E uma curiosidade, professor. Ela é mais rápida regurgitando do que se alimentando. Uhum. Aí ela teve que vomitar. Aí ela voltou para a água. Então ela fica lá tomando banho de sol. Largato fica assim, os largatos, eles ficam, não em cima da pedra, né? Eles ficam embaixo da pedra, por exemplo, tentando manter a temperatura corporal. Então, isso, assim, esses estudos desses fósseis são importantes para isso,
para saber como era a vida lá no passado, como essas espécies deixaram de existir, como elas se alimentavam. Por exemplo, tem cocô de dinossauro que virou fóssil, que petrificou. E a partir desse cocô, eles conseguiram analisar como era o hábito alimentar desses animais. Por exemplo, lá, a Lucy, que era o fóssil aqui, né, do Australopithecus achado no Brasil. A Lucy, né, um dos fósseis mais antigos, ela caiu da árvore. Ah, professor, como é que eles sabem que a Lucy caiu da árvore? Porque a tíbia e a fíbula da perna dela estavam quebradas, né? A canela dela quebrou e ela teve uma fratura também na bacia. Assim, identificaram, ó, então ela deve ter morrido, né, de queda. Ela caiu de uma altura. Lembre-se, na época desses hominídeos, eles não estavam no topo da cadeia alimentar, estavam no meio. E eles viviam em árvore, eram arborívoros, tá? Por isso que tinha aqui, ó, se você for ver curiosidade, ó, aqui, ó, tem pessoas que não tem mais, ó, tá vendo aqui, ó, o tendão, ó, esse tendão bem aqui, ó. Eu não estou falando do modo criacionista, tá? Estou falando do ponto de vista evolutivo. O que fala que esse tendão aqui, muitas pessoas estão nascendo sem, não precisa ter mais. Por que não precisa ter mais? Porque antigamente vivia sem árvore, e esse tendão facilitava que conseguisse, né, ficar lá em árvore. Se você for ver, aqui na sala uma vez, foi na turma de vocês, que eu fiz faz muito tempo, quando vocês estavam no 9º ano, foi no 9º ano A, que tinha uma aluna lá que não tinha. Ela não tinha mesmo. Não, não foi no 9º, é o 2º ano. Foi numa aluna lá, até lembro a Gabriela. Ela não tinha. Nem ela, nem a irmã dela. Então, são questões adaptativas, tá? Que explicam, né, como se fosse da forma evolutiva. Continuando aqui, turma, a homologia, né? Anatomia comparada aqui, que você tem os órgãos homólogos e análogos, tá? O que quer dizer isso? Órgãos homólogos e órgãos análogos. Os órgãos homólogos, tá? Eles vão falar o quê? Que determinado indivíduo, ele vai ter a mesma origem embrionária, tá? Mas esse órgão, ele vai ter função diferente. É a mesma origem embrionária. Aquela estrutura, o braço, de origem lá da enoderme, da mesoderme e octoderme. Você vai estudar isso mais para frente. Então se tem a mesma origem embrionária, mas ele vai desempenhar uma função diferente. Por exemplo, aqui, ó, a asa de um morcego e a nadadeira do baleia. Se você for ver, tem o húmero, tem o rádio, a una, tem o carpo, o metacarpo, tem a mesma estrutura óssea, mas para que serve? A asa do morcego para ele voar, a nadadeira de uma baleia para ela nadar e a pata do cavalo para correr. Tá? Então, ó, órgãos homólogos é a mesma origem embrionária, mas função diferente. Já os órgãos análogos, o que acontece? A origem embrionária é totalmente diferente, mas tem a mesma função. Por exemplo, aqui, ó, asa de aves e asa de inseto. É totalmente diferente, tá? A asa de uma ave e a asa de um inseto, né? Que insetos são nervuras que vai apresentar lá. Então, é totalmente diferente, mas tem a mesma função. Qual é? Voar. Tá? Isso é aqui a anatomia comparada. Órgãos homólogos e órgãos análogos, tá? Então, homologia, mesma origem embrionária, mas função diferente. Órgãos análogos, origem embrionária diferente e desempenha a mesma função. Aqui, ó, tá vendo? O braço de um homem e a pata, né, dianteira de um cavalo. Se você for ver aqui, ó, ambos têm um número, ambos têm um rádio, a una, tem um carpo, o metacarpo, as falanges. Então, vai ter toda a estrutura óssea aqui, ó, semelhante. Mas o que vai acontecer? A função desempenhada por eles é diferente, tá? Vai ser totalmente diferente essa função. A asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia aqui, ó, aquela extremamente óssea, até parece a nossa mão, se você for olhar, ó, tá? Parece uma mão. Tá? Tem uma curiosidade que quando acharam só uma parte de um osso, de fósseis, da parte da nadadeira de uma baleia, falava-se que tinham achado de um gigante. Depois analisaram e falaram, não, conseguiram ver as outras partes do corpo e viram que não era, né, de um gigante, sim, de uma baleia. Então, isso aqui, ó, são órgãos homólogos, mesma origem embrionária, mas, ó, a função diferente, né? E aqui, órgãos análogos, você tem a asa de um inseto e a asa de uma ave. Origem embrionária diferente, mas a mesma função. Tá? E aqui, turma, irradiação adaptativa e convergência adaptativa. O que quer dizer irradiação adaptativa?
já está dizendo, ó, irradiação, né? Está irradiando. Então, indivíduos com grau de parentesco que apresentam aspectos diferentes por explorarem ambientes diferentes. Então, ó, eles são muito semelhantes, são bem parecidos, só que o que vai acontecer aqui, ó, por eles explorarem ambientes diferentes, as características deles podem mudar, eles podem tomar aspectos diferentes, tá? Então, isso é a radiação adaptativa. Você tinha um ser vivo lá, como eles conseguiram adaptar-se a nichos ecológicos diferentes, com o tempo eles foram mudando, foram irradiando. Já a convergência adaptativa, que é a convergência, ó, indo de frente, né? Igual as placas tectônicas convergentes, elas batem. Então, a convergência adaptativa, indivíduos com grau de parentesco diferente, tá? Mas eles apresentam aspectos, ó, iguais, semelhantes, né? Por explorarem o mesmo ambiente. Um exemplo aqui, ó, de radiação adaptativa, você tem aqui, ó, né, o mamífero, e a partir desse mamífero aqui, lá antigo, deu origem a outros, ó. Você tem aqui os caninos, né? Você tem herbívoros, entre outros, ó, espécies aqui, por adaptar-se a ambientes e nichos ecológicos diferentes, com o tempo eles foram diversificando. Olha daqui, né? A baleia, um leão marinho, tá? Então, ó, indivíduos com alto grau de parentesco, são mamíferos, mas apresentam, né, características diferentes por estarem em ambientes diferentes. Já a convergência adaptativa, ó, que se assemelha, temos aqui, ó, o golfinho, o ictiosauro, tá? Parecido com o golfinho que existiu há muito tempo atrás, tá? Que é um réptil. E você tem um tubarão. Ah, professor, o golfinho, qual é a característica dele? É totalmente. Ele vive no ambiente aquático, tá? E o tubarão, professor, também no ambiente aquático, mas qual é a semelhança entre eles? Se você for ver a estrutura corporal, a nadadeira, tá? A forma de respiração, claro, vai ser diferente. Como é a forma de respiração de um golfinho? Ele é um mamífero, então ele respira oxigênio. Ele respira oxigênio pelo pulmão. E o tubarão, como é que ele respira aí, João Pedro? Ele tem que ir nadando, porque para as guerras filtrarem o oxigênio. Filtrarem o oxigênio e ele conseguir fazer essa troca. Então, o tubarão, ele não precisa subir para puxar o oxigênio. Ele fica lá embaixo, porque ele consegue absorver aquele oxigênio que está dissolvido na água. Tá? Já o golfinho não, tem que subir, puxar. Quando tiver acabando o oxigênio dele, ele tem que voltar, senão ele vai morrer asfixiado. Tá? Isso aqui são irradiação e convergência. Para ele dormir, que não dá para ele ficar voltando lá na superfície? Pequenos cochilos. É muito curioso essa característica, não só dos golfinhos, mas como outros. Eles param, geralmente é 30 segundos já, meia hora, 30 minutos, no máximo. Aqui eu também vi, tipo assim, que não tem o hipopótamo, ele Sim. também ele vive na água, ele vive mais na água do que na terra. Mas quando ele vai dormir, ele, tipo assim, ele é sonâmbulo. Quando ele precisa de ar, ele mesmo se levanta, mas ele está dormindo para pegar o ar e voltar a dormir debaixo da água. Eles fazem isso, tem essa característica. Então, aí, Ana, é pouco tempo. O tubarão é muito engraçado. Uma vez até apareceu uma reportagem no Fantástico, acho que foi no Fantástico, que o tubarão estava lá e o mergulhador, né, pegava e controlava ele na ponta do dedo, porque ele deixava o tubarão assim, ó, na vertical, porque ele estava dormindo. Ele tem que parar um tempo. É no máximo 30 minutos, tá? Não mais que isso, porque senão eles podem serem levados pela corrente, mas eles ficam longe da corrente, tá? De baixo. Aí seria horrível se eu fosse um peixe, porque mó sono, como ele nem descansa direito. Você tem que ser um golfinho, pois o golfinho ataca o tubarão. Ele só para se defender. Mas o problema do tubarão, só para falar de curiosidade aqui, é que por causa da mídia, tá? Nós matamos mais ele do que ele mata o ser humano, tá? E os ataques são acidentais ainda por cima. Sim, o nosso é só para tirar as barbatanas. É porque todo mundo, literalmente órgãos vestigiais, tá, turma? Órgãos vestigiais, tá? Estruturas que com o tempo elas foram perdendo função no ser humano. Do ponto de vista evolutivo, o que ele fala sobre órgãos vestigiais? Você tem aqui o apêndice, né? O apêndice vermiforme. Antigamente, o apêndice tinha função. O hábito alimentar do ser vivo era mais o quê? Frutífero. Se alimentava de frutas, cereais, entre outros vegetais. Né?
Sim, o apêndice, quem teve apendicite aí, infelizmente, né? Horrível, né? Tem que fazer a cirurgia. Hoje tá bem pequenininho, só é um laser, minha sobrinha fez porque caiu sementinha de tomate. Lá no apêndice dela, fechou, ó. Ela tem que fazer cirurgia. Tá bem tranquilo hoje. Meu Deus. Sente dor, tio, ou não? Ela tava Só sentindo muita sabe. dor. Ela falou que doía muito, muito, muito. Professor? Meu Deus, tem que parar de comer tomate com semente. Só que o dela não estourou. A sorte dela foi que o dela não estourou. Tava muito inchado, então ela sentia muita dor. Quando pegava aqui, eu falei, apêndice, vai logo no médico lá, ver se consegue a cirurgia. Ela fez. É bem pequenininho. E se estourar, acontece o quê? Se estourar, dá sobrevive, pode sobreviver. Sobrevive, ainda. mas aí vai ser uma dor horrível. Pensa um órgão estourando dentro de você. Ai, eu adoro É comer como levar um tomate com tiro, semente, né? mano. Porque o meu irmão, ele passou um mês no hospital por conta disso. O apêndice dele estourou e ele tem que fazer uma cirurgia e tal. E voltou porque ele tava com plaqueta baixa e com água. Não sei se é um líquidozinho, não tô lembrado agora. Que ficou resíduo. Sim, é porque tem uma Aí. quantidade de líquido e também, Pedro, tem bactérias aí dentro. Essas bactérias, por exemplo, hoje elas a função, por exemplo, se você for ver lá em outras características, ele não perdeu totalmente, ele não é assim, posso falar para vocês, um órgão, né, que não tem mais funcionalidade. Ele tem mais bactérias que ajudam lá no intestino delgado, tá? A formação do bolo fecal, na absorção de água, ainda tem mais bactérias. Mas o apêndice, qual é a função dele? Fazer a degradação da celulose. Lembre-se, a gente não consegue degradar a celulose. Como eu falei para vocês, tem até um GIF. Celulose é o que mesmo, professor? O açúcar, né, dos vegetais que é produzido. Beleza. A gente não consegue degradar a celulose. Então, a gente, por exemplo, olha, o boi, ele tem bactérias, são animais ruminantes, aquelas bactérias que fazem a degradação da celulose e assim ele consegue os nutrientes necessários. O cupim também, tá? Tem um protozoário lá dentro do estômago dele que faz com que ele consiga quebrar aquela celulose da madeira e assim ele obtiver os nutrientes, tá? Então é assim que funciona. Na gente, como eu falei antigamente, ele tinha a função de degradar a celulose, porque, como eu falei, o hábito alimentar, há muito tempo atrás, era leguminosas, verduras, frutas, cereais, não tinha tanto hábito de comer carne, né? Depois lá da descoberta do fogo, manuseio do fogo, você cozinhar a carne já ficou mais acessível, você conseguiu comer. Tanto é, pesquisem aí depois por curiosidade, eu não lembro o tempo, faz tempo que eu tinha dito sobre isso, sobre o aparecimento de cárie. O aparecimento de cárie só apareceu no ser humano depois que ele começou a se alimentar de carne. Não tinha indícios de cárie no dente, não aparecia. Depois da mudança do hábito alimentar, começou, né, a ter o surgimento de cárie. O dente, eu vou mostrar na aula de vocês para amanhã lá, a diferença do dente. O canino aqui, ó, era muito maior antigamente, bem grande. Qual é a função do canino? Rasgar. Hoje, praticamente, você não precisa tanto dele. Comida bem macia, garfo e faca, né? Você já come mais tranquilamente. Então, não precisa você ficar pegando, rasgando, como antigamente você cortava. A gente come rasgando. A gente vai já com uma coxa de frango, a gente faz isso, né? Verdade. Mas ela continua comendo mas como ela selvagens. É macio. Ela é bem macia. Pensa lá que você matou um animal e já colocou no fogo e tudo. Eu ia comer que nem um selvagem mesmo. Tá? Então, ó, isso aqui são órgãos vestigiais, tá? Que eles foram perdendo, eles foram atrofiando e perdendo essas características com o tempo, tá? Eles não têm mais funcionalidade. Se você for ver em herbívoros, ele tem ainda funcionalidade, tá? E aqui também é a questão, tá? Da adaptação aqui, ó, do sacro, o nosso cóccix, tá? O cóccix, até hoje, tem algumas pessoas que apresentam esse prolongamento. O cóccix, ele vem só um pouquinho a mais e começa a crescer um tecido gorduroso. A pessoa fica com um rabinho, para quem não mexe, tá? Ele é totalmente gorduroso e ela faz cirurgia e retira. Então, algumas pessoas apresentam, tá? E ainda aqui, né, como eu falei para vocês, do cóccix, da perda da cauda. Tá? E também a adaptação, né, de ficar em pé. Se eu fosse fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta para vocês. Turma, o homem, ele ficou em pé e pensou, ou pensou e ficou em pé? Só ficou em pé.
Transcendeu agora. Não, eu acho que ele deve ter pensado em ficar em pé, por causa que se a gente for considerar que Primeiro todo vem mundo na cabeça, né? Depois Não, Primeiro teve que vir na cabeça para não, depois peraí. fazer. A gente, Ó, falar sobre especiação, tá? Que caiu, né, na prova do Enem 2020, que foi aplicada neste ano, aonde a banca ela foi bem malvadinha, né? Porque ela sabe que a galera ia em isolamento geográfico e ela deixou só para no finalzinho lá perguntar do isolamento reprodutivo, tá? Então ela sabia, porque a maioria das questões que trabalham sobre especiação vão perguntar sobre isolamento geográfico, né? Então ela foi sacana, né? Ela colocou lá a primeira letra A, ela colocou isolamento geográfico, porque ela sabia que o pessoal, quando lê na A, a mente já trava, já fica e não quer ler mais as outras, porque já viu isolamento geográfico, só que não leu o resto e acabou, né, errando essa questão, tá? Então vamos lá falar aqui, ó, sobre especiação, formação de novas espécies, tá? E aqui, pessoal, é a seleção direcional, né? São as condições ambientais que vão favorecer, né, um fenótipo a surgir, né, dependendo do ambiente aonde ele tiver, tá? Então, ele vai ter a curva de crescimento. Isso aqui a gente vai estudar em ecologia de população, que a gente vai analisar melhor esses gráficos aqui do sentido da população. Esse sentido da população aqui, ó, em processo de especiação de novos fenótipos, ele vai de característica com a disponibilidade de alimento, adaptação ao meio, resistências a pragas, resistência a parasitas, tá? Que ele vem conseguir sobreviver. Se não sobreviver, o que vai acontecer? A diminuição dessa população, dessa espécie, vai cair e ela não vai conseguir sobreviver, tá? E aqui você tem a seleção estabilizadora, né? Que ela vai atuar em populações que vivem em ambientes estáveis. É igual assim, ó, por exemplo, eu tenho duas populações de indivíduos que têm o mesmo nicho ecológico. Se eles estão separados, não há competição. Ambos conseguem sobreviver e conseguem se alimentar. Agora, quando você coloca eles em locais iguais, vai ter competição. E eles vão competir para aquele recurso que está disponível. E sempre na natureza, turma, dois não podem ganhar. Só um vai ganhar e o outro vai perder. Um sobrevive e o outro, ó. Tá? Então, quando tem o mesmo nicho ecológico. Professor, o que é nicho ecológico? Eu esqueci. Nicho ecológico é tudo que aquela espécie realiza no seu habitat. Procurar alimento, procurar fêmea, macho para acasalar, avisar os outros de perigo. Então, é toda a atividade que ele faz no ambiente. Então, se eles têm o mesmo nicho ecológico, eles vão competir. Pode ser espécie diferente ou pode ser espécies iguais. Vai ter competição. Se tiver competição, uma ganha e a outra perde. Tá? Então, ó, quando ela está numa situação estável, a população ela vai se adaptar ao meio e tende, né, a crescer, tá? E aqui a seleção distributiva, ainda antes de chegar à especiação, o que vai acontecer aqui, ó? Esse tipo de seleção leva à diversificação da população, pode ser o primeiro passo para a formação de novas espécies. Então, quando é isso aqui? Quando o ambiente ele for favorecer, né, os indivíduos de ambos os extremos, tá? Aquele que tem pouco recurso e aquele que tem bastante recurso. Mesmo se for em pequena quantidade, aqueles indivíduos que tiverem em ambiente com pouco recurso, ele tende, né, a sobreviver ou não, tá? Mas na distributiva, que é muito difícil acontecer aqui, as espécies elas vão conseguir, tá, sobreviver ao ambiente. Só alguns conceitos biológicos aqui relacionados à espécie. Eu tenho a unidade reprodutiva, né? É quando duas espécies iguais, tá? Elas cruzam entre si, tá? E geram um descendente fértil, tá? Mas, ó, não com de outras espécies, tá? Tem que ser da mesma espécie. Professor, se for uma espécie diferente, pode originar um híbrido. Mas, geralmente, no ambiente é muito difícil, tá? O surgimento de um híbrido. Pode surgir? Pode, tá? Geralmente acontece mais com plantas. Com animais é muito difícil. Por exemplo, o ligre, leão e tigre. Não vai acontecer na natureza, porque o habitat deles é diferente. O leão está no continente africano e o tigre está onde? No asiático. Então, eles não se encontram. Não é igual aquela menina lá que fez a pintura, tinha leão, tigre na Amazônia. Tá? Não tem o mesmo habitat nicho ecológico. São diferentes, mas você conseguindo fazer em laboratório, você consegue cruzar. Surge o ligre, o zebralo, né? A zebra e o cavalo. Então, você consegue fazer. Unidade ecológica apresenta características próprias e que mantém relações bem definidas com o ambiente e com outras espécies. Unidade gênica, né, possui um patrimônio genético característico que não se mistura com de outras espécies e ele vai evoluir independentemente. Então, se tu é A, tu continua sendo A, se tu é B, continua sendo B.
E, pessoal, o que é uma espécie, tá? Espécie é aquele indivíduo igual, né, semelhante, que consegue reproduzir e gerar descendentes férteis, tipo nós, seres humanos. O homem, a mulher, são indivíduos iguais, que relacionam entre si, cruzam entre si, originando descendentes férteis, que esses descendentes férteis poderão ter filho lá no futuro, né? Então, isso que é uma espécie, Professor? Tá? Oi? Assim, no caso, está escrito aí em condições naturais. O que seriam essas condições naturais? Disponibilidade de alimento, temperatura ideal, tá? Disponibilidade de recursos, não competição. A gente consegue. Então, não tem nada relacionado ao indivíduo em si. Entende? Então, é relacionado ao meio. Ao meio onde ele está sobrevivendo, tá? Que vai fazer com que ele gere. Vamos supor lá, Marcos, na África, tem um leão que tem 9 fêmeas, 9 leoas. Esse leão tá lá, cruzou com elas, teve filho com as 9. São todos leãozinhos ainda lá, pequenininho. Tem nem 3 meses, 4 meses de filhote dele. Aí vai chegar um novo leão, novo, forte, que vai querer essas 9 fêmeas. Ele vai brigar com aquele macho, que é dono das 9 fêmeas, e se esse macho perder para esse mais novo, o que vai acontecer? O mais velho pode morrer, ou ele vai ficar lá andando, e esse macho mais novo vai ficar com as 9 fêmeas. Professor, o que vai acontecer com essas fêmeas? Vão ficar com esse novo macho. O que esse macho vai fazer? Vai matar todos os filhotes. Mata todos. Claro que tem algumas leoas que fogem com seus filhotes. Elas não... Se tem 9, ficam lá mais 5. Algumas morrem defendendo eles. Algumas vão morrer. Ele vai matar. Por que ele vai matar? Porque não é filho dele. E quando esses filhotes crescerem e tornassem um leão, né, adulto, eles vão competir com esse macho, querendo as fêmeas. Então, eles fazem isso. Então, essa condição não é favorável para esse indivíduo se reproduzir, tá? Não é adequada para ele, porque vai ter uma grande competição. Então, acontece muito, tá? Tem uma série muito legal, não lembro o nome, Leão de... Eu não lembro o nome, é de um local lá, que a fêmea foge com 2 filhotes. É muito triste, porque ela tem que caçar, tem que se alimentar para produzir leite, e ela deixa eles 2 perto de uma manada, né, daqueles búfalos lá, daqueles gnu, e como eles fazem barulho, eles viram, pisotearam o outro conseguiu fugir. Aí ela acha no final, é bem triste, bem triste, bem triste mesmo a situação. Mostra lá ela abandonada, ela fica cega de um olho, porque o leão dá uma patada na cara dela, morde ela. Então, na espécie acontece isso, tá? No ambiente. Sempre vai ter essa competição, e isso pode dificultar que você gere descendente. Lembre-se, qual é o que as espécies querem fazer? Gerar descendente, gerar filhos. Quanto mais filho, melhor. Tá? Vai ser melhor, porque a sua espécie não vai deixar de existir e vai continuar viva. Professor, e o ser humano? O ser humano perdeu. Até 50 anos, 30 anos atrás, era 12, 13, 14 filhos, porque vocês sabem também que muitos moravam no campo, na roça, e precisavam... Não tinha TV. Não tinha TV e precisava de ajuda, né? Precisava de ajuda na roça, no campo, para esses filhos ajudarem, tá? E com o tempo, né? A nossa questão também de reprodução hoje é mais afetividade, é mais carinho do que com gerar filhos, né? Muitos hoje não querem gerar filhos, tá? Então, podem fazer com que essa espécie suma. Eu sou filho único, não quero ter filho. A sua espécie da sua família vai deixar de existir, seu sobrenome vai morrer, entendeu? Então, nos animais, eles querem reproduzir. É nascer, se desenvolver, reproduzir e morrer, tá? Lembra que eu falei para você lá de seleção sexual? Quando as fêmeas escolhem os parceiros, algo muito sério acontece com as aves. Eu tinha 2 calopsitas, né? São espécies iguais. E o que aconteceu? Foi a única vez, eu nunca gostei de criar animal, só dessa vez. E essa calopsita, a fêmea morreu. E o macho sobreviveu 3 dias. Ele morre depois de depressão. Ele não aguenta. No reino animal, as espécies, elas tendem, tá? O senhor não tem muito animal, professor? Não, desde quando a calopsita morreu, eu tinha 20 anos. Meu outro professor de biologia lá do CEDAP, ele tinha quase um zoológico na casa dele. Não, eu fiquei muito triste quando eu perdi as calopsitas. Eu não quis ter mais. Na verdade, eu sou traumatizado com o animal. Quando eu era pequeno, roubaram meu cachorro para matarem ele.
Mataram o cachorro que eu tinha. Eu ia atrás do cara e matava ele, tio. Eu fiquei traumatizado, eu não quis mais. Se acontecer com o cachorro, eu mato a pessoa tirando a coluna vertebral dela e arrancando o coração. Animal, aí eu falei, não, animal é pra ficar na natureza, soltar esse bichinho. Aí acontece, né? Diferente dos seres humanos, né? Você sabe que há casos, né? Mas os animais, eles são bastante fiéis, tá? São fiéis mesmo, eles não largam o parceiro, tá? Claro que vai ter a briga, vai ter a disputa por outros, tá? Aí vai acontecer com que acabe perdendo parceiro. Mas geralmente lá, se conseguir, vai viver para sempre. O ser humano veio com defeitos, os animais são 1000 vezes melhores. Será, Malcher? Olha, professor, eu acho que eu vim... Tá? Então, ó, já que a gente viu o conceito de espécie, vamos ver o conceito agora de especiação. A especiação, turma, é a formação de novas espécies a partir de um ancestral em comum. Foi o que Darwin falou, só que o Darwin não falou em especiação. Ele falou que sim, existem espécies no passado que era uma, e quando o ambiente mudou, essa espécie diversificou, dando origem a duas espécies, né? Ela sofreu uma pressão seletiva, fazendo com que surgissem duas novas espécies, tá? Nesse ambiente, ok? E a especiação aqui, ó, ela tem diferença, né? Anagênese e cladogênese. O que é anagênese, pessoal? A anagênese, ó, é quando você tem aqui a espécie, o processo de diversificação só ocorre nela, como você vê aqui, ó, na gênese, depois ela sofre a cladogênese. O que é cladogênese? Quando ela dá origem, ó, a duas novas espécies. Anagênese é quando essa espécie está sofrendo modificações sozinha, só nela. A partir de um tempo, quando ela se diversificar e dar origem a duas novas espécies, ela vai fazer com que torne-se, né, cladogênese. Cladogênese é quando há a diversificação, o surgimento de duas novas espécies diferentes. E quais são as etapas, tá, para esse processo de especiação? Separação do conjunto gênico da espécie ancestral em subgrupo. Como assim, professor? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma espécie. Essa espécie aqui, no passado, ela vai dar origem a duas novas, ó. A duas novas, entendeu? Então, antes, ó, era uma. Esta uma aqui, ela sofreu, tá, uma divisão no seu subgrupo, dando origem, na verdade, a dois subgrupos, ó. É esses dois. Você tinha uma, agora tem, ó, duas espécies. Então, tem que fazer isso. A espécie tem que ser separada. Você tem 10 espécies semelhantes. O professor passou um rio lá, separou elas em dois grupos, 5, 5, sim. Quando esses dois grupos de 10, quando esse grupo era 10, agora em dois grupos, cada um com 5, esses dois grupos vão se diversificar com o tempo, fazendo com que surja uma nova espécie, tá? Frequência de alelos modificados pela força evolutiva. Por que vai mudar, professor? Porque as espécies vão começar a se desenvolver, a cruzar, muda o seu nicho ecológico, tá? Fica num local diferente. Acúmulo significativo da diferença genética nos descendentes. Então, vai ter novos descendentes, novas características surgindo, tá? E interrupção do fluxo gênico. Turma, quando cai sobre especiação, ou vem sobre isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, ou vem isso aqui, ó, interrupção do fluxo gênico. 60% das perguntas são semelhantes. Vai falar, interrupção do quê? Quando as espécies têm a divisão, o que que para? Ou interrupção do fluxo gênico. Professor, o que é fluxo gênico? Quando as espécies estão cruzando e estão gerando descendente. Quando você interrompe isso, o cruzamento, interrompeu o fluxo gênico. As espécies não vão estar mais reproduzindo. E eu vou finalizar a aula aqui nessa imagem, tá? Vou falar para vocês e termino. Pois é, não era para me ter mostrado lá na imagem, tá? Ó, o esquema de surgimento de duas novas espécies, né, a partir de uma. Então, aqui, ó, espécie ancestral. A partir dessa espécie ancestral aqui, ela é isolada, ó, isolamento geográfico, tá? Então, ela foi isolada geograficamente, surgiu um rio, surgiu lá a Cordilheira dos Andes, fazendo com que essa espécie ficasse diferente. E a ocorrência, ó, de mutações e recombinações gênicas. Pressão da seleção diferente, né? Duas raças diferentes, pressão do ambiente e o final, turma, para surgir uma nova espécie, você tem que ter o quê? Ó? Isolamento reprodutivo. Foi o que o Enem perguntou nesse ano. Era isolamento reprodutivo. Professor, só isolamento geográfico surge uma nova espécie? Não.
Porque se esse rio, essa montanha desaparecerem e essas espécies se encontrarem, elas vão conseguir cruzar novamente. Agora, se teve isolamento reprodutivo, elas não mais cruzam, tá? Foi o que Darwin verificou lá com as tartarugas em Galápagos, que tinha tartaruga de uma ilha e tinha outra tartaruga de outra ilha. Elas não eram semelhantes, bem semelhantes. Só que quando colocou elas para cruzar, não conseguiram, porque já tinha interrompido o fluxo gênico e elas já tinham mudado, tá? Então, ó, a aula de hoje vai ficando aqui. Próxima aula eu vou falar para vocês, que vai ser gravada. Especiação alopátrica, especiação simpátrica. O Enem pediu a especiação alopátrica, isolamento reprodutivo e isolamento geográfico, beleza? Só para não ficar tão cansativo esta aula. E eu ia dividir esse vídeo em 2, eu acabei esquecendo. Tá? Lembrando, quantos alunos tem aqui? Vai ser 13. Marcos. Né? Divisão dos grupos, né? Pior. É quantos professores em cada grupo? Tem quantos na sala que eu esqueci? Qual vai ser o trabalho de grupo mesmo que o CPP tá vendo? A gente vai falar sobre biomas, se eu não me engano. 4 pessoas, no máximo 5, dependendo se ficar alguém de fora, tá? 4 pessoas, no máximo 5. Os líderes de grupo aí, Paulo, Marcos Paulo, Ana, Ueba. Isabelle Ueba. A Isa, calma. Ueba. Marcos, Isa. Já tem um grupo de 5, professor. Pedro aí, tu tá com Pedro? Líderes dos grupos, Malché, Marcos, Isa, Pedro Henrique. Eu não sou líder de grupo, não, professor. Oi? Eu não sou líder de grupo, Se o não. professor falou, tá falado, macho. Eu vou tirar o Pedro do grupo do Marcos. Tá bom, é porque a gente tem mais contato com Discord, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Depois vocês apresentam lá junto. Deixa eu terminar de falar, caramba. Vai, professor. Quem é o grupo de fala. arte? Quem é o grupo de arte? Tá dividido em 5, certinho lá o grupo? Tá todo mundo? Não, Igor, só tem um grupo de Igor, 5. Marcos Paulo, Gabriel Medeiros, Pedro Henrique. Ó, vou mandar os líderes lá, aí vocês líderes formam o grupo